programa Consciência Espírita volta para você com um lembrete. As inscrições para o Congresso FEESP 2011 já estão abertas. Confirmada a presença do querido amigo da Federação, o médium, educador, orador, escritor Divaldo Pereira Franco. Faça a sua inscrição, não deixe para amanhã. Olha, faça a sua inscrição pessoalmente. Rua Maria Paula 140, 8º andar. Informações pelo telefone operadora 11 3115 5544. Está aparecendo aí na nossa tela e também pela internet www.feesp.org.br. Congresso FESP 2011. Olha, vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de julho próximo. Mas faça a sua inscrição, não deixe para a última hora, pois o número de vagas é limitado, como não poderia deixar de ser. No programa de hoje, como não poderia deixar de ser, nós sempre trazemos um tema da atualidade, analisado à luz da doutrina espírita. E nós estamos falando sobre a violência que acontece nas escolas. Aquela violência oculta, velada, que ocorre com as nossas crianças e que as crianças não têm coragem de denunciar para os seus pais. E é um tipo de violência, o bullying, que os próprios professores e diretores das escolas muitas vezes ignoram. E nós convidamos a Valdenisa Ciri Savino, que é psicóloga clínica, licenciada em pedagogia, é dirigente do Centro Espírita Elo de Amor, na zona norte da cidade de São Paulo, e que revisou esse livro, Cuidado, Proteja Seus Filhos dos Bullies, ela que é estudiosa e entendida nessa questão. E olha, além disso, fique ligado, pois no finzinho do nosso programa, no último bloco do nosso programa, que passa tão depressa, nós vamos receber a banda Chave da Luz. Sabe lá o que é isso? Rock espírita existe? Você vai ficar sabendo. A Kathleen e o Felipe já estão aqui no nosso estúdio, afinando aquela vozinha maravilhosa para deleitar você que está aí em casa. É claro, o rock é jovem, mas é indicado para todas as idades. Valdenisa, retomando aqui a questão dos bullies, isso acontece, como você disse, a questão da violência contra as nossas crianças acontece em todas as idades? Sim, o bullying hoje ele está sendo muito mais notado na fase da primeira infância e também quando chega assim, na adolescência. Basicamente o ensino fundamental, que vai do 1º ao 9º ano. E o bullying, ele é assim, ele vai se repetindo por um determinado tempo. Não é que uma criança, por exemplo, começa com bullying na primeira série, sendo vítima e vai sendo vítima até o 9º ano. Não é assim. Do 1º ano ao 9º ela é vítima. Às vezes ela troca de papel, às vezes ela também acaba virando um agressor, porque vai se trocando isso e vai ocorrendo em tempos intermediários. Então, por exemplo, você pode passar por ser vítima de bullying 4 anos, mas esses 4 anos não são ininterruptos. Eles acontecem em um período, de um outro período começa outra vez, não é uma coisa extensiva, porém não termina nessa fase. Quem é bully, que é o praticante de bullying, ele continua, se não for tratado, se não for brecado nesse comportamento, ele continua até a fase adulta. Porque você encontra bullies também dentro de empresas, dentro de tantas outras atividades. Professores bullies também existem. Você consegue ter, porque tem professores que muitas vezes maltratam o aluno, sim, porque também ele tem um histórico lá atrás de violência e tudo mais. Então, é um problema agravante. O que se achava que era uma simples brincadeirinha, sabe? Mas só colocou um apelidinho, não tem problema. Pais que acham engraçado o filho apontar o outro, colocando, olha lá vai aquela baleia, lá vai aquele tubarão, lá vai aquele cabeça chata. Pais que incentivam seus filhos a fazerem isso, não sabem que estão fazendo com que ele fique cada vez mais estimulado a agredir os outros, sem motivo nenhum, pura e simplesmente pelo prazer de ver o outro se sentir mal. Então,
Papai, você que está em casa, pensa 2 vezes quando o seu filho, quando você tomar conhecimento por intermédio do seu filho ou de outras pessoas, das brincadeiras que seu filho está fazendo na escola. Valdenise, no Espiritismo nós sabemos, aonde está o homem, está a imperfeição. Sim. Então essa imperfeição, que é do caráter das criaturas, do Espírito eterno, ela se manifesta desde a infância, vai até a juventude, atravessa a adolescência e chega até a fase adulta. Agora, eu queria retomar a infância e a juventude. A partir do momento em que eu, como pai, percebo que o meu filhinho está sendo vítima, que alguma coisa está acontecendo, a partir daquelas informações que você nos deu no momento anterior do nosso programa, qual é a minha atitude? Eu estou dizendo isso porque eu estou lembrando de algumas palavras do professor Sérgio Codato, Sim. da USP de Ribeirão Preto, a quem eu mando um grande abraço, ele que também é um estudioso da violência, está assistindo Sim. o nosso programa. E bastante. E ele me disse de certa feita, é preciso que o diálogo com a criança, nesse sentido, seja muito sutil, seja muito inteligente. A gente não pode chegar para a criança e perguntar, estão batendo em você? Como é que fica esse diálogo? Você que também é mãe, não é? Você que também... Pode falar? Que você é vovó? Pode, opa. Pode sim, com todo uma prazer. Jovem vovó. Hã? Como é que faz para conversar com o nosso filho a partir do instante que você percebe que alguma coisa está errada? A primeira coisa que os pais precisam lidar é com a própria ansiedade. E, às vezes, até com a vergonha de ter um filho que é vítima de bullying. Porque tem pai que prefere que o filho seja o bully do que seja a vítima. Porque a vítima, geralmente, é encarada como fraca, como uma criança fraca, uma criança que não sabe se defender. E não é assim. Quando você perceber que o seu filho está sendo vítima de bullying, converse com ele, mas pergunte de uma forma leve como estão indo as coisas, como é que ele avalia os colegas, quais são os colegas que ele mais gosta, aqueles que ele não gosta muito, por que razão. Você vai levando uma conversa com a criança que ela não vai se sentindo cobrada e nem pressionada. Porque se você chegar para o teu filho e falar assim, poxa, mas como que você deixa que te batam? A criança já não vai falar mais nada. Porque você já está criticando ao invés de acolher. E como o nosso psiquismo é muito sutil, ele já entende isso como uma bronca e que ele está errado em ser a vítima. Então aí ele já se perde. Ou seja, ele já está diminuído já e o pai mais afunda ainda mais a criatura. Porque o que acontece, o problema não é a criança especificamente, é a própria dificuldade que os pais têm de poder achar que o filho está passando por uma situação dessa e que ele teria que se defender. Mas a criança fica indefesa, porque o bullying, ele não dá sossego, ele não dá pausa, ele pega a criança toda hora, não tem um adulto por perto para supervisionar, ele está lá cutucando. Ô Denisa, vamos dizer, já conversei com meu filhinho, ele já contou alguma coisa, que o negócio está problemático, que tem os coleguinhas que estão perturbando. Ou seja, eu já sei que ele está sendo alvo do bullying, não é? Da violência na escola, violência velada. Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo... O que eu faço? Você orientou teu filho a lidar com essa situação. Orientou a falar com essa criança, a pedir a ela que não faça mais isso, mas, juntamente com isso, vai à escola. Eu estou imaginando a cena aqui, porque eu passei por isso na escola. Eu chego lá na escola, meu filho, vai lá, fala para o cara que não é assim, isso está errado, tal. Então eu chego lá para ele e digo, ô meu, para com isso aí. E qual vai ser a resposta dele? Não vai ser mais violência? Não necessariamente, porque ele vai continuar sendo violento da mesma forma. Ele não vai mudar pela solicitação. Ele não vai aumentar porque esse é o esquema dele. Ele se diverte. Aliás, eu diria assim, ele se compraz nisso, não é, Valdenise? Porque é um desequilíbrio de poder. É aquilo que você falou, lendo no item aqui, é um desequilíbrio de poder. Então, eu me sinto poderoso quando eu vejo você mal por alguma coisa que eu te fiz. Então, o que você faz? Você vai falando para ele, olha, você para com isso, não está certo o que você está fazendo. Você também não vai falar para o seu filho, você chega lá e bate nele também. Porque aí você está incentivando... Não é, Valdenise? É delicada essa questão. É delicada a questão. E aí, importante é ir à escola.
Ir à escola, conversar com a coordenação pedagógica, abrir a situação, porém, sem fazer alarde. Você não pode interferir na escola como os Estados Unidos interferem no Iraque. Manda as tropas para lá, não é? E detona tudo aquilo ali. Se pudesse fazer isso, não teria mais escola em pé, né? Mas você sabe que, pais, você sabe que nós trabalhamos no Espiritismo, na Federação, em outras casas espíritas. Tem pais que vão à escola com carinho, com educação, até com elegância. Procura o diretor da escola e diz, meu filho está sofrendo isso aqui. Tá? Não, isso não é nada. Chama o professor e o professor bota um pano quente, né? Diz, não, durante a aula está tudo bem e tal. E você fica realmente, como pai, numa situação difícil, não é, Valdenise? Mas hoje a gente até tem uma lei, já temos lei anti-bullying. Né? Aqui em São Paulo nós temos a Lei 14.957, que foi promulgada em 26 de julho de 2009. E essa lei, ela é obrigatória de ser cumprida nas escolas. O prefeito Gilberto Kassab, na época, aprovou, e não é uma lei punitiva, assim como em todos os outros estados que já têm as leis anti-bullying aprovadas. Ela é uma lei orientativa, que obriga a escola a capacitar o corpo docente para poder lidar com as situações de bullying, que dá a eles todo o conhecimento do que fazer com o agressor, porque o agressor tem que ser tão atendido quanto a vítima, verificar as testemunhas, orientar os pais, orientar os alunos. Existe legislação. Então, se de repente a escola diz assim, mas aqui não tem bullying, você deve estar enganado, nós não vamos fazer nada, ou então, tá bom, nós vamos verificar e não faz nada, você tem como recorrer à lei. Programa Consciência Espírita, conversando com Valdenise Assiri Savino, psicóloga clínica, licenciada em pedagogia, que está falando sobre a violência nas escolas. Nós voltamos daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo, onde você vai encontrar uns recadinhos muito especiais e interessantes para você.